tema da aula é uma introdução ao Império Macedônico. Para isso, vamos verificar os antecedentes de sua formação e as ideias iniciais. A habilidade é confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos. Para justificar o domínio do Império Macedônico, vamos voltar no período clássico grego, que foi onde a Grécia sofreu com duas guerras. A primeira foram as guerras médicas, na qual os gregos chamavam os persas de Medo, por isso o nome da guerra é médica, ou seja, a guerra contra os medos, contra os persas. Na primeira fase, os persas tentaram punir Atenas devido ao apoio dado às colônias persas que se rebelaram na Ásia Menor. Então se destaca a Batalha de Maratona, que ocorre na planície de Maratona, onde Atenas vai tomar conhecimento do plano de invasão persa, vai enviar um mensageiro chamado Fidípides para percorrer 200 quilômetros para avisar os espartanos sobre a possível invasão. Infelizmente, os espartanos, devido às questões religiosas, não poderão ajudar, de modo que atenienses enfrentam as investidas e vencem. Logo, Fidípides teria sido designado novamente a correr 42 quilômetros de Maratona até Atenas para avisar sobre a vitória ateniense e morre por exaustão. Dessa batalha temos a herança grega então da Maratona. Na segunda fase, os persas vão ameaçar as cidades-estados e Tebas, com medo, vai se submeter. Então o primeiro ataque vai ser de Termopilas, que os persas vencem espartanos e avançam contra Atenas, enquanto os atenienses fogem, vão para Salamina. Vai ter o segundo ataque na Batalha de Salamina, que é uma batalha por mar, onde os gregos se reorganizam. Assim sendo, houve a vitória grega e a destruição de grande parte da frota persa. E o último e terceiro ataque, que é na Batalha de Plateia, que derrotado pelos gregos, os persas foram expulsos pela segunda vez. Então a gente tem a vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas. Os gregos, nesse sentido, vão formalizar uma aliança na Liga de Delos para se proteger contra a investida de qualquer outro país. E Atenas é que vai encabeçar, Atenas é que vai ganhar, Atenas que vai lucrar com os impostos. Com isso, vai ter aí uma revolta de Esparta, a outra cidade-estado. Então vai acontecer a Guerra do Peloponeso, que é entre Atenas e Esparta. Com 3 fases, houve a derrota dos atenienses e os espartanos sobem ao poder, mas fazem um governo tirânico, que acaba motivando uma nova rebelião. Tebas vai se rebelar e vai vencer os espartanos, tomando o controle da Grécia. Então a Grécia acaba por ser enfraquecida e há um empobrecimento, e é esse enfraquecimento que abre espaço então para o Império Macedônico. Então a conquista da Grécia pelo Império Macedônico começa nesse momento com essa ferida grega, com essa desorganização, marcando o início do período helenístico. Então o período helenístico é de 338 até 146 antes da Era Comum, e as ideias iniciais a respeito da invasão macedônica são que os helenos gregos, eles sempre viram o território da Macedônia com desprezo, achando que eles eram bárbaros e atrasados. Mas Filipe II, rei, o pai de Alexandre, queria ver a Macedônia como um grande reino. Então ele vai modernizar esse exército com armas ainda não vistas e vai conquistar o norte grego, causando medo no sul. Então atenienses, com medo da tirania macedônica, vão se unir aos tebanos, que tinham vencido os espartanos na guerra anterior, para declararem guerra à Macedônia. Então, em 338 antes da Era Comum, vai acontecer a Batalha de Quironeia entre esses gregos e macedônicos. Vai ter a vitória da Macedônia, e apesar da tática ter sido do Filipe II, quem vai receber o prestígio por essa guerra é Alexandre, que vai ser reverenciado. Em 336 antes da Era Comum, vai acontecer a morte do Filipe II e a ascensão do Alexandre o Grande. Essa aula nos leva ao nosso tema sobre o período helenístico, com destaque para o Alexandre o Grande. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, que estarei esclarecendo dentro do horário de aula homologado.